seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sua Pesquisa Científica. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre os principais erros na escrita científica, aliás, os erros mais comuns e como corrigi-los. E um erro muito grande vai ser se você não der like nesse vídeo e compartilhar com algum colega, alguma colega sua, que eu tenho certeza que às vezes comete esse tipo de erro sem nem perceber. Quer dizer, se a gente comete o erro é porque a gente não está percebendo, né? Senão não seria um erro. Quando a gente erra deliberadamente, aí é besteira. Mas, muitas vezes, gente, durante a nossa escrita científica, e aqui, cara, serve para qualquer coisa que você esteja fazendo de escrita científica. Ah, eu estou fazendo a monografia, serve. Ah, é a dissertação, serve. É a tese, especialização, um artigo científico, um relatório, serve, serve, tá? Vem comigo que vai dar bom. Então, o problema é que muitas vezes a gente nem sabe que o que a gente está fazendo é um erro. E quando você não tem essa claridade, é muito comum que você se perca na sua escrita, que você não consiga colocar aquilo num papel de uma forma que siga o rigor científico. E a gente vai colocar aqui algumas etapas para vocês de como fazer isso. Ah, Nath, mas eu nem comecei a escrever, então nem vou assistir. Deixa de ser besta. Por quê? Porque você, uma hora, vai escrever o seu trabalho. Então é importante que você já tenha esses inputs, porque a gente não aprende isso do dia para a noite, né? Isso que eu estou falando aqui para vocês é fruto de muita experiência, de revisão de trabalhos, é fruto também de revisão de artigo científico em revistas, então a gente vai aprendendo no campo de batalha, tá bom? Eu coloquei uma imagem para vocês aqui, que eu acho super legal a imagem dessa charge. Desde que eu estava na graduação eu tinha visto ela e me chamou muita atenção, mas infelizmente eu não consegui achar uma resolução legal. Só que é o seguinte, quando a gente está na escrita, a impressão que a gente tem é o seguinte, é que a gente vai levar paulada. Essa é a sensação que a gente tem. Você tá numa pista de corrida, segurando ali o seu trabalhinho lindo, maravilhoso, e tem um monte de gente com um monte de coisa ali. Ó, se a gente olhar, tem a mortezinha ali, a ferramenta da morte, e gente com machado, e gente com espada, e um bando de pesquisador assim, só esperando para te, ó, dar as pauladas, né? Até você ter seu artigo científico aceito ou seu trabalho finalmente, assim, adequado para que você obtenha o seu título. Gente, é muito comum sentir isso, eu ainda sinto isso de verdade, é uma coisa assim que realmente é bastante desgastante. Então, se a gente comete os erros que eu vou colocar aqui para vocês, que são erros que são comuns, então não era para a gente cometer mais, ainda vem aquilo que as pessoas falam para melhorar, aí é mais cansativo mesmo. Ó, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo, que eu chamo o caso das 3 revisões, eu acho que é até mais, mas eu confesso que eu não olhei para confirmar. 3 eu sei que são, mas eu não olhei hoje para confirmar se são mais que 3. Eu passei por eu era revisora de um trabalho numa revista A1, uma revista internacional, e aí a pessoa mandou, os autores mandaram o trabalho, o artigo científico, e 2 pessoas revisaram, né? Eu revisei, o outro revisor e o editor. E, gente, vocês não têm noção do tanto de plágio que tinha no artigo desse grupo de pesquisa. Gente, mas tinha tanto plágio. E eu olhei e falei, gente do céu, não tem nem como eu avaliar aqui a pesquisa da criatura. Não tem nem como eu olhar o que essa pessoa fez, porque tem tanto plágio, tanto plágio, tanto plágio. E eu percebi que eles não sabiam que eles estavam cometendo plágio, de verdade. Eu olhei e falei, gente, esse pessoal não está sabendo que está cometendo plágio. E como era da minha área de pesquisa, que é genética, filogeografia, eu já percebia os fragmentos que o pessoal tinha tirado, de onde eles tinham tirado. E eles também não escreviam na língua nativa. Então, isso também é uma dificuldade muito grande, porque a gente vai submeter um artigo, geralmente a gente submete esse artigo, se for em revista. É, Geralmente revistas que têm um qualis um pouquinho maior, o artigo é na língua inglesa. Então eu percebi, falei, isso aqui ou é uma galera que escreve em português ou em espanhol, e estava assim, sofrível. E aí eu mandei as partes que tinham plágio, e eu falei, gente, ó, isso aqui tem plágio, tomem cuidado, revisem o trabalho de vocês. E aí o editor, né, eu até falei, olha, o trabalho tem mérito, o que eles fizeram tem mérito, mas não tem como a gente avaliar porque a introdução está toda plagiada. E eu acredito que eles não saibam que eles cometeram plágio. E aí voltou. Beleza, passou um tempo,
E assim, eu revisei assim de cabo a rabo, porque eu falei: "Eu vou revisar como se fosse para mim". Depois voltou de novo. Gente, com os mesmos erros. Eu falei: "Meu Deus, eu não fui clara". A pessoa não realmente não entendeu o que é plágio. E olha que eu fui em artigo por artigo, geralmente eu nem faço isso, mas eu realmente me compadeci. Fui lá, printei onde a pessoa pegou o artigo, pintei de amarelo, peguei o trecho do artigo da pessoa, coloquei embaixo para poder comparar, porque de fato estava uma colcha de retalhos. O outro revisor só falou: nego porque tem plágio. Então, nesse caso, olha só que situação. A pessoa ficou muito tempo desenvolvendo a pesquisa, escrevendo trabalho, mas a pesquisa em si dela nem foi avaliada, porque havia um erro, não era nem erros conceituais, era um erro, digamos assim, plágio, né, gente? Plágio é plágio. Enfim, e aí de novo mandei, né? Aí voltou de novo. Gente, voltou de novo com plágio. Eu falei: "Não tem condição um negócio desse, não tem condição um negócio desse". E o revisor não, o editor da revista, porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, esses editores querem só lascar com a nossa vida". Algumas vezes sim, algumas vezes sim. Tenho história sobre? Tenho. Mas especificamente nessa história que eu tô contando para vocês, o editor da revista falou: "Não, gente, vamos dar oportunidade, a gente sabe que é complicado, o trabalho tem mérito". Então ele teve paciência para que as coisas fossem feitas. E aí eu sei que esse artigo eu revisei 3 vezes e por fim, o pessoal desistiu. A pessoa poderia ter publicado 3 ou 4, que eu não lembro. A pessoa podia ter publicado numa revista A1? Podia. O trabalho dela tinha, assim, uma tecnologia mega, ultra, assim, power? Não, não tinha, mas a pesquisa dela tinha início, meio e fim. Só que ela tinha um problema estrutural no trabalho dela e não foi para frente. Então, pensa bem sobre esses erros que a gente comete e que às vezes a gente enrola e pensa: "Nossa, mas que saco, tem que mandar de novo", encher o saco com aquilo, encher o saco com aquilo outro. E aí, o problema muitas vezes tá na gente, sabe. Olha, eu já tive uma situação também de eu pegar uma tese e eu falei: "Ó, essa tese, se ela for para frente, eu vou reprovar", e eu reprovo, tá. Por quê? Porque era copia e cola também. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, era copia e cola. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu quis focar muito nessa questão do plágio inicialmente, porque é um exemplo de como isso pode atravancar a nossa vida, tá? E agora a gente vai elencar aqui os principais erros, aliás, os erros mais comuns, não os principais, mas os mais frequentes na escrita, conforme a minha experiência aí de avaliação desses trabalhos. Gente, o erro mais comum que eu percebo que trava e atravanca a escrita de um trabalho científico é a ausência de uma pergunta clara. Como assim, Nath? Olha, você precisa colocar uma pergunta, 2, 3 para você responder no seu trabalho. É importante que você faça isso, porque você está conduzindo uma investigação. Se você está conduzindo uma investigação, qual pergunta você vai responder nessa investigação? Isso é importante. Por quê? Porque toda a sua escrita, ela vai circundar em relação a essa pergunta. Essa pergunta, ela é o seu sol. Tudo que você for fazer são os planetas que estão girando em torno desse sol. Então, quando você não tem uma pergunta clara, o seu texto fica extremamente truncado, sem conexão, porque não tem um flow, não tem uma ordem das ideias. E isso também está amarrado com os objetivos. A ausência de objetivos no seu trabalho, objetivos claros, também faz com que haja uma escrita complicada, uma escrita errada. E esses objetivos a gente tem que também ter em mente que eles não são a mesma coisa de meta. Gente, objetivo não é meta. Uma coisa que a gente vê bastante errado dentro dos textos científicos é essa confusão de uma meta ela ser confundida com um objetivo. Quando você está lá no seu projeto, você coloca qual que é a meta que você tem. Geralmente quando você está fazendo seu artigo científico, você vai direto para o seu objetivo, porque a meta você já atingiu, né? Agora você tem que explicar para o leitor qual que é o seu objetivo. Então, você tem uma pergunta clara e você tem um objetivo. Ou um, dois, três, enfim, você pode ter os seus objetivos específicos, não tem problema. Mas isso precisa estar extremamente alinhado com o seu trabalho. Você precisa ter esse alinhamento. O outro erro muito comum que a gente tem é o plágio, que a gente já conversou
sobre, eu exemplifiquei para vocês. Agora, como que a gente pode corrigir esse problema? Gente, uma técnica bem legal para te ajudar a fugir desse safado do plágio é o fichamento de artigos científicos, e nós temos uma aula só sobre fichamentos de artigos científicos dentro do canal do Sua Pesquisa Científica e no Instagram. O que seria o fichamento de artigos científicos? Você vai pegar artigos científicos que são importantes para você, para sua discussão. Ah, eu tenho que pegar todos os artigos científicos do multiverso e fazer isso? Não, senão você vai ficar só fichando artigo, não vai sair do lugar. Pega aqueles que são os mais top lá para você, e aí você vai falar quais são os principais achados que você encontrou dentro desse artigo, porque isso vai facilitar bastante quando você for escrever. Quando a gente está correndo com algo batendo na bunda, você geralmente tende a copiar o fragmento sem nem perceber, porque você tem que andar logo, e aí você copia. Você copia sem ver que você copiou. Quando você viu, você copiou, o negócio foi para frente e lascou tudo. Então, quando você faz esse fichamento, olha, vocês vão ser a minha pessoa quando vocês começarem a fazer fichamento. Você vai abrir a sua planilha linda, maravilhosa e vai estar lá sumarizado aquilo que você encontrou. E aí você vai escrever com as suas palavras aquilo. Então, quando você estiver na discussão ou na sua revisão, você vai lá e pega aquilo e coloca no seu texto. Outra coisa, não deixem de passar programas para tentar detectar plágio. O CopSpider é uma excelente opção. Eu sei que na USP eles passam um programa antiplágio nas teses e dissertações, porque eu estudei lá, então a gente, pelo menos no meu programa, e na época eu tinha que entregar a minha tese com 3 meses de antecedência. E a gente mandava cópias para a biblioteca e a biblioteca já passava esse software. Mas além de você passar o software, uma dica importante é que você meio que traduza esse seu trabalho para o inglês, caso você esteja traduzindo, você esteja escrevendo em português. Nath, você tá doido? Não tem tempo, você tá mandando eu traduzir? Calma, relaxa, respira. Você vai pegar, botar no Google Tradutor. Ah, mas não vai ficar bom, não é para ficar bom, é para você tentar detectar o plágio. Então você vai pegar, copiar, em copia e cola mesmo no Google, traduz ali e joga esse documento traduzido para o inglês para o traduzido do português para o inglês. Deu um bug aqui. Do português para o inglês, aí você joga no CopSpider. Por quê, gente? O fato da gente traduzir o negócio não significa que aquilo não seja plágio. Eu já peguei demais, porque como aí a gente vai lendo muito dentro da área de pesquisa da gente, meio que você vai decorando ali o jeitão de cada autor escrever. Então, dependendo do artigo, ele pode estar em português, que eu olho, se for dentro da minha área de pesquisa, tá, meu povo? Eu já consigo, esse negócio aqui tá com um cheirinho diferente. Então, quando você faz isso, você consegue encontrar, opa, aqui eu dei uma escorregada, e já resolver isso daí. A quarta coisa comum é saber referenciar e saber fazer a citação adequadamente. Muitas vezes, as pessoas não citam, simplesmente, elas não citam, elas não referenciam, elas não sabem de normas de como você pode fazer isso. Então, a citação, gente, ela pode ser até usada a seu favor. Você pode pegar fragmentos de trabalhos, colocar entre aspas, obviamente seguindo uma norma de citação, tranquilinho, e colocar o nome da criatura ali, de boa, mas só que você tem que saber referenciar. Outra coisa importante é saber o que referenciar. Por exemplo, se eu falar o seguinte, olha, as plantas fazem fotossíntese. Eu preciso referenciar isso? Eu preciso ir lá e referenciar que as plantas fazem fotossíntese? Não, eu não preciso referenciar isso. Eu preciso referenciar, assim, o planeta Terra, aí citar quem deu o nome para o planeta Terra? Eu não preciso referenciar isso. Então, nem tudo a gente precisa referenciar. Tem algumas coisas que já são reconhecidas como conhecimento, como mais o conhecimento específico, você tem que referenciar, entendeu? Então, por exemplo, se você coloca lá, vamos imaginar que você trabalha com extração de DNA. Então, qual foi a técnica que você usou? Aí você vai referenciar essa técnica que você usou, entendeu? Ah, eu estou trabalhando com vitaminas e estou falando qual é a função da vitamina no metabolismo. Então, você coloca algumas citações referentes a isso, porque são conhecimentos específicos. E isso é importante. Um erro muito comum dentro dos trabalhos científicos da escrita, gente, é a adjetivação. Como assim, Nath, a adjetivação?
Ó, uma coisa que você tem que entender é que a escrita científica, ela tem uma característica própria. A escrita literária tem outra característica própria. Adjetivar é quando você começa a colocar muitos adjetivos para resultados. Então, esse belo resultado nos mostra esse resultado extraordinário que revela as belezas ínfimas da natureza, que fazem com que o universo seja mais colorido e mais, né, mais belo e mais e vai, sabe, vai e vai. Gente, isso é complicado. Eu até tive uma aluna que falava: "Mas essa é a minha forma de escrever". Eu também tinha muito isso, gente. Eu gostava e eu lembro direitinho na minha defesa, porque eu tenho até hoje uma mania de escrever a palavra teia, então eu gosto de colocar essa teia de informações, né. A minha tese mesmo eu queria colocar um título, né, "O panorama da história demográfica", enfim, aqui vocês não precisam entender especificamente minha área, que é uma área bem específica, né, mas aqui a gente trata de trabalhos científicos, então eu trago para elucidar. Então, o panorama, olha que coisa ampla, não é nada específico, não é nada buscável, a gente tem que tomar cuidado com essa forma, né. Então, essa aluna minha, ela ficava: "Mas eu escrevo assim, Nath, porque eu leio muito, eu gosto muito de literatura, de romance, quando eu vejo eu tô escrevendo assim". E aí eu conversava com ela, eu falava: "Olha, tudo bem, eu sei que você gosta de escrever assim, mas dentro da comunidade científica, e obviamente que vão ter pessoas que vão questionar, é um pouco complicado você colocar adjetivação, porque a gente precisa de uma escrita direta, a gente precisa de uma escrita direta ao ponto, clara e coesa, porque nós estamos tratando de um trabalho científico que precisa ter reprodutibilidade, precisa ser compreendido. Então, tenta pegar leve nessa adjetivação, nessa empolgação que às vezes a gente tem e acaba, refletindo dentro do nosso texto. Outros erros comuns que nós temos dentro do trabalho científico, da escrita científica, são o uso excessivo do gerúndio. Gente, eu não sei o que que aconteceu com a gente, mas a gente adora um gerúndio. E geralmente eu pego muito plágio a partir do gerúndio, porque as pessoas traduzem literalmente do inglês, né? E aí a gente tem o uso constante, assim, né, constante não, frequente de gerúndio no inglês. Então, geralmente, quando você vê um texto com muito gerúndio, pode saber que ali tem um negocinho ali que pode ter sido cópia, mas também pode ser simplesmente uma questão de que a gente foi pegando isso, né, e aí você acaba a utilizar isso dentro do seu texto com excesso. Então cuide do excesso do gerúndio. Generalização, nossa, isso aqui é para acabar, como diria da minha terra, né, é para acabar com os piqui do Goiás. Quando você é muito generalista, você não especifica nada também, seu texto fica igual ao quê, né? Você vai falar sobre o quê? Muito difícil você ter um artigo aceito quando você tem muita generalização ou você não ser questionado sobre isso na sua banca. Falando em generalização, uma coisa que anda ali pareado, um outro elemento é ser redundante. Você vai, fica lá amassando barro, fala um negócio, volta de novo e fala de novo e repete aquilo. Não precisa, gente, você pode ser direto no seu texto. Na sua apresentação, você tem mais tempo de destrinchar, de trazer, de conversar, ainda assim não precisa ser redundante, porque às vezes a gente confunde o fato de ser detalhista com ser redundante. Você pode ser detalhista, isso não significa que você é redundante. Redundante é quando você fica falando a mesma coisa várias vezes. E isso, tudo isso, a generalização, o fato de ser redundante, quando você não tem uma pergunta de pesquisa estabelecida ou um objetivo claro, pode levar a um texto truncado. O que que é um texto truncado? Gente, um texto truncado também é um erro extremamente comum e frequente na escrita científica. Um texto truncado é aquele que não tem uma, uma coesão entre as ideias. Ele é um texto que cada parágrafo não conversa com o parágrafo anterior. Às vezes, um parágrafo está falando sobre um determinado tema, na primeira frase, a segunda frase já está falando sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, já viajou, já foi para outro rumo. Então você tem que olhar
Se o seu texto tem um fluxo, uma coisa que eu gosto de fazer para que o meu texto tenha um fluxo contínuo de ideias e que as ideias conversem entre si, é ler em voz alta. Porque quando a gente lê em voz alta, a gente começa a escutar aquilo que está escrito e fala: opa, isso aqui não faz sentido, não. Porque de repente, quando a gente está escrevendo, as nossas ideias elas vêm de uma forma tão rápida, ou então você está com o tempo ali corrido, né? Aí você coloca e na sua cabeça aquilo fez sentido. Só que quando você coloca no texto, não faz sentido, porque você pensou, você escreveu ali, mas você está pensando ali em outras coisas no seu cérebro. Isso já aconteceu muito quando eu peguei texto de aluno, fui ler e falei: olha, mas olha isso aqui. Esse parágrafo, ele não tem uma conexão de ideias com o parágrafo anterior. Não é que você tem que ser redundante e sempre repetir as mesmas coisas, mas as coisas elas precisam estar interligadas e essa interligação ela tem total relação com a sua pergunta de pesquisa, com o seu objetivo de pesquisa. Então, tem que ter esses elementos de conexão entre as suas ideias, tá? As suas ideias, elas são colocadas no papel para fundamentar ali a sua pergunta, para responder a sua pergunta, para discutir os resultados que você encontrou dessa sua pergunta inicial. Por isso que eu falei para você que a pergunta é extremamente importante, porque sem ela, geralmente vira um efeito dominó, sabe? Quando a gente coloca as pecinhas de dominó uma atrás da outra e empurra, tudo que você colocou para frente, não importa quão esforço você tenha feito, vai tudo por água abaixo. Então, olhem bem esse texto truncado, porque isso é muito comum, como eu falei, alunos me falam, mas na minha cabeça estava claro. Pois é, mas não tem que estar claro na sua cabeça, tem que estar claro para qualquer pessoa que pegue o seu texto, vá ler o seu texto e vá tentar entender o que você encontrou, buscar compreender a sua pesquisa. Por isso também é importante que você entenda qual é a estrutura de um trabalho científico. Nath, mas a gente está falando o que de escrita? Sim, a gente está falando de escrita. A escrita ela é o quê? É uma forma de comunicação. Eu estou me comunicando aqui com você a partir da fala, mas a gente pode se comunicar com a escrita. Então, se eu me comunico com a escrita e eu não sei qual é a estrutura adequada dentro daquilo que eu me propus a fazer, fica muito complicado eu escrever também sem erros, porque a gente tem os erros comuns dentro da introdução, dentro de material e métodos, dentro da parte de elaboração de objetivos, discussão e conclusão. Inclusive, se vocês quiserem, coloquem para mim aqui nos comentários, que vai ser um prazer trazer uma conversa aqui com vocês sobre cada um desses elementos que a gente tem, porque a gente pode trazer os erros sobre cada partezinha de um trabalho científico. Mas vamos fazer uma prática aqui que eu acho que pode ser interessante para vocês terem de uma forma clara quando eu falo para você que a gente tem que ter coerência, coesão, que a gente tem que evitar adjetivação, a gente não pode ser redundante. Vamos ver um texto aqui para que você consiga entender isso na prática, tá? Porque uma boa escrita, a gente não é aquela escrita que é mais complicada, difícil, com um bando de palavras, não. É aquela escrita que o leitor ele consegue compreender o que está escrito. Então, olha só esse texto aqui. A percepção imagética era translúcida e não deixou qualquer margem para conspurcar o óbvio, e antes de se ensimesmar, deu provimento ao estado de ênfase do espírito que se via onde estava. Complicado isso aqui, né, gente? Depois dá um pause aqui e lê de novo esse negócio aqui. Isso aqui é obra do meu esposo. Então, vamos tentar simplificar, porque quando a gente simplifica, a gente ajuda o leitor a compreender. Olha que texto mais complexo ali, redundante, prolixo, né? Agora, vamos ver uma forma da gente simplificar isso? Uma coisa assim de certo e errado em relação àquele texto anterior? Não, só que ele não é o melhor formato para uma redação científica. Então vamos verificar como que a gente pode simplificar um trecho dele. Olha só, é algo que provê grande ênfase em pontos considerados importantes. Eu posso simplesmente sumarizar isso em enfatiza a importância. Olha, até que fica mais clean. Ó, é algo que provê grande ênfase em pontos considerados importantes. Troque por enfatiza a importância. Bem interessante isso, né, um exercício que você só vai aprendendo fazendo mesmo, tá. Agora eu trouxe para vocês aqui também,
um artigo que eu achei super interessante, eu vou colocar para vocês embaixo a citação dele, tá? Mas é um artigo que mostra como a gente pode evitar os erros comuns dentro da escrita científica de manuscritos. E os autores eles pontuam quais são as principais razões para que um manuscrito científico seja rejeitado, tá? E o que eles colocam ali? Que quando o artigo é rejeitado, geralmente ele é inapropriado, tá? Ele está incompleto ou ele tem uma estatística que é insuficiente. Também tem uma interpretação over dos resultados. Como assim? Você tem o resultado X e você extrapola demais aquela interpretação. Você passa da conta, porque a interpretação ela é o que é. Quando você força a barra, geralmente a os revisores tendem a rejeitar esse tipo de artigo, tá. Também questão de estatística, né, quando você tem pouca amostragem ou viés amostral, mas outra parte muito importante é quando o texto está escrito pobremente ou com dificuldade de seguir, né, da gente compreender. Por isso eu falei para vocês que dos erros comuns que a gente tem é um texto truncado, né? É um texto que você tem redundância, então você não consegue entender aquilo de forma correta. É um texto que é generalista, por isso que textos que são pobremente escritos ou com a dificuldade de que a gente consiga entender, que não tenha um fluxo, uma conexão de ideias, geralmente o pessoal nem olha, só rejeita mesmo, tá? Agora, quais são os erros? A gente conversou aqui sobre os principais pontos para um artigo não ser aceito, né? E quais são os erros comuns, de acordo com esses autores, para a escrita científica? Bom, o estudo não está bem estruturado. Por isso que eu disse para vocês que é importante que você entenda qual que é a estrutura de um trabalho científico, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua pergunta de pesquisa. Os argumentos colocados, eles são ilógicos ou inválidos. Gente, vocês souberam que tem gente que cria coisa da cabeça, do puff do além, coloca lá e acha que colocou, beleza, é isso aí, as pessoas têm que aceitar. Não é assim. Tem que ter uma lógica, tem que ter um argumento. Por isso que você tem que ter a referência. Por isso que é interessante que você faça um fichamento. Por isso que é interessante que você faça um levantamento dos artigos científicos, tá? Outra coisa que é importante, as análises, elas não são estatisticamente válidas. Se você está na área de saúde, por exemplo, você não tem um grupo controle, é importante que tenha-se um grupo controle. Os métodos utilizados não estão em conformidade. Outra coisa que é interessante, a discussão, isso aqui é um ponto que é complicado, viu? A discussão, ela só se relaciona com alguns artigos. Sabe aquele negócio de você varrer a casa e colocar poeira embaixo do tapete? Então, o que que acontece com alguns tipos de artigos? As pessoas dão uma forçadinha. Você vai discutir só com o artigo que é concordante com você. Isso acontece muito quando alguns grupos de pesquisa tendem a fazer autocitação. Autocitação é errado? Gente, não é, eu já fiz autocitação. Por quê? Porque eu trabalho com plantas neotropicais e a gente quase não tem artigos de plantas neotropicais, especificamente palmeiras. Então, eu acabo me citando, mas eu vou só me citar? Não. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da autocitação e cuidado quando a gente só cita trabalhos que são concordantes com o nosso trabalho. Você tem que discutir o seu trabalho. Então, se você está discutindo resultados, é de bom tom que você não ignore alguns trabalhos que talvez não estão concordes com seus resultados, tá bom? Bom, outra coisa que é um erro muito comum na escrita científica é quando a sua conclusão não está concordante com o seu resultado. Isso acontece bastante quando a gente fica preso a uma ideia. Então eu tenho uma ideia e eu acho que o meu trabalho vai naquela linha, os resultados eles mostram algo completamente ao contrário, só que eu já instalei tanto um drive aqui na minha cabeça de que não é aquilo, é aquilo, é aquilo, que eu acabo escrevendo contradições com o meu próprio resultado. Por isso eu disse para você, pega o seu trabalho, leia em voz alta e veja se faz sentido aquilo que você está falando. Outro erro comum, de acordo com esses autores na escrita científica, é a referência incompleta
ou referências muito antigas. Ah, Nath, então não pode usar referência antiga? Ninguém falou isso. Você pode usar as referências antigas e elas são importantes. Por quê? Porque a gente tem um histórico ali de empilhamento de conhecimento, mas também é importante que você cite os novos trabalhos que têm sido feitos. Coisas que você não pode fazer na sua escrita científica dentro do seu trabalho. No seu trabalho científico, tá? Você não pode escrever opiniões pessoais. Não pode, porque você está fazendo um experimento. Então, não pode, a não ser que seja um artigo de opinião, mas a gente não está falando aqui sobre um artigo de opinião. Então, a sua discussão, a sua escrita tem que ser em cima do seu método validado e de resultados que são confiáveis obtidos disso daí, tá bom? Outra coisa, falsificação, duplicação, plágio. Gente, tem tanto questão de autoplágio, né? Que as pessoas falam assim: ah, mas por que eu não posso fazer isso? Eu não posso usar um texto que eu escrevi, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu não estou fazendo plágio, eu estou copiando de mim mesma. A estrutura, a ideia é praticamente a mesma. Porque quando você utiliza o texto que você já fez e coloca ali de novo, você está mostrando para mim, para o leitor, para o mundo, para a ciência, que aquilo ali é inédito, quando na verdade não é, ele já foi feito. Então, se você precisa fazer isso, vai lá e utiliza a citação para você fazer isso da maneira adequada, tá? Coisa para você não fazer, não superestimar os seus resultados, tá? Não fazer aquela crítica destrutiva com falta de respeito em relação aos trabalhos de outros colegas. Você pode discordar, mas você pode fazer isso de uma forma educada, elegante e trazendo o argumento científico, os dados, os resultados que contrapõem aquele outro achado. Não cometa erros gramaticais, tá? Com relação também à legenda de figura, tabela, a escrita. Não ignore, gente, jamais os comentários dos revisores e das pessoas que estão ali olhando o seu trabalho para você, seja um colega, alguma pessoa. Olha o que as pessoas falaram para você, tá bom? E se você está usando a ideia de alguém, conta que você está usando a ideia dessa pessoa, mesmo que não seja publicada, coloca lá. Comunicação pessoal de ciclano, tá bom? E também, quando você tem alguma ideia que você quer enfatizar ou que você quer reiterar, você não precisa citar 10 mil autores que falam aquilo. Não precisa citar um monte de coisa, pode citar só alguns autores ali, que isso é o suficiente, tá bom? Gente, essa foi a nossa conversa aqui sobre erros que a gente comete durante a nossa escrita do trabalho científico. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, destrinchando cada um dos elementos, mas eu vou deixar aqui essa janela aberta de gostinho de quero mais, por exemplo. A gente pode conversar sobre quais são os principais conceitos e pontos-chave para que a gente escreva uma boa introdução, um bom material e métodos, uma boa discussão, enfim, um bom trabalho científico. Não se esqueça de se inscrever no nosso workshop. Se você já está inscrito, esperto demais, esperta demais, agradeço muito. Já se prepara, porque segunda-feira a gente vai começar a mexer o doce para você descobrir como você pode fazer o seu trabalho de uma forma simples, rápida e prática, mesmo que você tenha o seu tema. E mesmo que você esteja desconfiado disso, você vai falar: Uau, por que eu não vi isso antes? Que coisa fantástica! O evento ele é gratuito e você pode fazer sua inscrição no link da bio ou no nosso chat, tá bom? E, gente, para fechar isso aqui, lembre-se sempre do que Da Vinci falou. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, quando você for fazer seu trabalho, pensa nisso, não precisa ficar inventando firula, inventando moda. Quando você pega a forma de você escrever, você vai ver que é muito mais fácil do que a gente imagina, porque é uma forma direta, reta, é uma maneira de comunicar mais assertivamente. Inclusive, a gente deveria aplicar a escrita, a forma como a gente escreve ciência, né, para nossa comunicação ficar um pouco mais clara com as pessoas. É isso, muito obrigada e até breve!